Graça e paz sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu quero alegrar o seu coração com um texto da Palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: olha, alegre o seu coração. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha, você já imagina o Deus Todo-Poderoso dizendo isso para você. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. É lindo saber, e quando eu entendo essa verdade no meu coração, isso já devia ser um motivo para eu celebrar o dia inteiro, acordar com um sorriso no rosto e dormir com um sorriso no rosto. Igual quando Paulo escreve para Corinto, lá em 2 Coríntios 5,17, dizendo que se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha que verdade linda, que enche o nosso coração de alegria. Já podia encerrar por aqui esse vídeo para celebrar com você. Somos novas criaturas, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora acontece que nós nos prendemos muito a isso, esquecendo que Deus tem um propósito muito grandioso na nossa vida e por meio da nossa vida. Olha como é que diz a segunda parte, a parte B, se é que existe a parte B de um versículo, mas olha ali a segunda parte de 1 Pedro capítulo 2, verso 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vou ler o texto todo agora para você entender esse propósito. Celebre, mas entenda o propósito. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, guarde isso para você, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está escrevendo para cristãos que estão num contexto de perseguição, entre 62 e 69 depois de Cristo. E nesse contexto ele está tentando encorajar as pessoas a viverem o seu propósito, a despeito de qualquer situação. Agora, para que eu possa deixar de apenas celebrar e viver o a fim de, eu preciso tomar algumas decisões diárias. Porque lá, quando Paulo escreve também aos irmãos na igreja em Corinto, ele diz no verso 18, diz, olha, de sorte que Deus está reconciliando consigo o mundo e nos tornou embaixadores do seu reino, ou seja, também tem um a fim de. Ele nos fez novas criaturas, povo de propriedade exclusiva dele, a fim de nos tornar embaixadores do reino. Decisões diárias vão nos colocar aptos para sermos embaixadores do reino do Senhor. E quando eu olho para o versículo 1 e versículo 2, para mim, Maia, são decisões que eu preciso tomar todos os dias, para que eu entenda o a fim de na minha vida hoje. E quem sabe você precisa vivenciar esses dois versos, 1 Pedro 2, verso 1 e verso 2, para que hoje o a fim de faça sentido no seu coração. Olha só. Despojando-vos de toda a maldade, dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Preste atenção numa coisa. A minha natureza é muito acomodada. Eu prefiro ficar vivendo a parte A do versículo. Eu prefiro ficar celebrando que eu sou salvo. Eu prefiro ficar celebrando que Deus é o Deus provedor, é o Deus que cuida, é o Deus que cumpre as suas promessas. É mais fácil. Agora, para que eu tome uma decisão diária de viver o a fim de, eu preciso me despojar de quem eu sou. Eu preciso tomar uma decisão diária de não alimentar a minha carne, me alimentar da presença dele. Eu preciso tomar uma decisão diária de despojar do meu comodismo, da minha religiosidade, da minha pecaminosidade, do meu caráter deformado. Eu preciso tomar. Olha, despojando-vos é uma ação voluntária. Eu tomo a decisão de me afastar disso para viver o a fim de, os propósitos maiores de Deus para a minha vida. E eu preciso desejar, não só me despojar daquilo que não presta, daquilo que não vem dele, não provém de Deus, mas eu preciso desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, o alvo para que eu tenha o crescimento substancial em Cristo. Os meus filhos, quando eram pequenos, bebezinhos, eles choravam alucinadamente por causa do leite materno. Choravam demais, porque aquilo era muito importante para a vida deles. Aquilo saciava o corpo, aquilo saciava
a necessidade deles. E talvez hoje eu não consiga me despojar das coisas que não vêm de Deus porque eu estou me saciando com coisas erradas. Quando eu me despojo daquilo que não provém de Deus, eu começo a saciar a minha alma na presença dEle e começo a celebrar a nova vida em Cristo e o afim dele como oportunidade de viver para a honra dEle e para serviço do seu reino. Viva o afim de hoje. Muitas pessoas ao seu redor estão esperando o resultado do seu desejo ardente pela presença de Deus, para que você possa, se despojando da sua natureza pecaminosa, ser voz de Deus aonde quer que você esteja. Que Deus use a sua vida poderosamente nesse afim de. Celebre sim a nova vida em Cristo, mas seja um mensageiro, um embaixador do reino de Deus, vivendo o afim de na sua vida hoje, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.